É uma satisfação chamar a nossa Haverá Lorena Benchimol para fazer uso da palavra nesse Kabbalat Shabbat. Fazendo uma adaptação para a estatura aqui da predicante. Obrigada. Vocês me ouvem bem? Shabbat Shalom, Haverim. Sou Lorena Benchimol de Veloso e eu tive a honra de ser convidada pelo Rabino Sérgio, nosso Rabino. Semana passada, eu tomei um susto, né, quando vi aquela mensagem no WhatsApp. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Mas era, na verdade, um convite para vir falar para vocês, com vocês e com a ajuda de vocês, sobre a nossa incrível saga da semana, da Parashá da semana. A gente está lembrando a todos, né, naquele movimento de saída do Egito, de saída da estreiteza, da fuga da escravidão, com os nossos heróis, se eu posso usar essa palavra, Moisés e Arão também, por que não? Indo e vindo com aquele teimoso faraó, tentando com que ele cedesse e nos liberasse, finalmente. Esse ir e vir, essa mudança de opinião do faraó é muito interessante e suscita muitas questões nos estudos que eu pesquisei, em várias línguas, me permitiram fazer isso, o que me causou muita confusão, porque alguns diziam que isso relatava, demonstrava uma dureza, e, por outros, a visão era a inversa, que isso demonstrava justamente que ele não sabia o que fazer, já que ele estava nessa libera, solta, solto ou seguro esse povo aqui, o que eu faço? O fato é que não podia ser fácil, né? Tinha que ser difícil a gente sair do Egito. E como disse um dia o Thomas Edison, genialidade é 1% inventividade e 99% aquela coisa chamada esforço, transpiração. E foi assim com a gente. A Parashá se chama Bo. E Bo significa vem ou venha. E ela é usada na primeira frase da Parashá, quando Deus diz a Moisés, venha ao faraó e lhe diga que eu farei acontecer a 8ª praga. Venha ao faraó, mas que estilo estranho de dizer alguma coisa, ainda mais que Deus está no faraó, venha ao faraó. Por que esse uso verbal aconteceu aqui? Ele já se repetiu, não é a primeira vez que aparece na Torá. O que significa esse vem que Deus usa na Torá para chamar Moshe? Vem, eu estou contigo, estamos juntos nisso. E assim Moshe faz. Vem ao faraó e lhe alerta da iminência da 8ª praga. Adivinha o que aconteceu? Como sempre, o faraó nada temeu. Parecia que esquecia do que havia acontecido recentemente, o granizo, no caso, a 7ª praga. Veio um vento do Oriente, com uma nuvem de gafanhotos, que dizimaram tudo que havia sobrado, que não era muito, na terra do Egito, do Alto ao Baixo Nilo. Lembrem-se que a gente está falando de uma economia eminentemente agrícola, portanto, não sobrou nada. Ficou um reino em crise, ajoelhado, dizimado. Os conselheiros do faraó disseram, acho melhor você liberar essa gente. Não está dando muito certo essa tua teimosia. Moisés ouve do faraó um ok, vocês podem ir. Apenas que só os homens poderão ir. Moisés diz, já, assim não. Todos nós vamos, todos nós teremos que ser libertados. Homens, mulheres, idosos, crianças, inclusive os nossos animais. Vejam que o nosso, o Moshe Rabbeinu, era um romântico, um feminista. Ele cuidava dos bichos, podia pertencer até uma ONG, e também era contra o etarismo. Ele protegeu todos. Se nenhum for, nós não vamos aceitar isso. Todos nós temos que ser libertados. Adivinha o que aconteceu? Veio a 9ª praga. A escuridão, as trevas. Por 3 dias o Egito não viu uma só luz. A treva era tão densa que quase podíamos tocá-la.
Só que, diferentemente das casas dos egípcios, que estavam totalmente escurecidas, nas nossas casas, nos nossos assentamentos, havia luz. Não era por acaso. De novo, Faraó pede ajuda de Moisés, para com isso. Não consigo ir e vir, porque realmente o Egito ficou paralisado 3 dias, imobilizado pela escuridão. Vocês estão entendendo o nível dessa paraxá que me deram para falar, né? Não podia ter sido outra, porque ela é cinematográfica. Precisa de roteiro melhor do que esse para fazer um belo filme, como já aconteceu, inclusive. Alguns autores que eu pesquisei chegam a dizer, ou a ousar dizer, que essa paraxá é tão marcante, tão importante para a nossa história como povo, dada essa cadeia de eventos, que ela devia abrir a Torá. Que tal? Ela devia ser o início de tudo. E o relato segue. Um pouquinho antes da 10ª praga, Deus aparece para Moisés e o orienta a preparar, adivinha o quê? O Corban Pessah. E dizer para o povo todo fazer isso. Bnei Israel, preparar o sacrifício de um cordeiro e fazer do sangue deles aspergido nos umbrais e nas nossas portas. As nossas casas ficaram identificadas. Por que isso? Porque na noite, meia-noite, o anjo da morte vai passar pelas nossas casas e vai nos poupar. Ei, estamos falando da 10ª praga, a morte dos primogênitos. Quem foi ceifado? Os primogênitos da casa egípcia. Então, nós fomos poupados, graças a este símbolo, a essa identificação, a essa marcação. Não houve uma só casa no Egito que não chorava, que não estava de luto. Nem mesmo o Palácio Real foi poupado. É óbvio que, nessa hora, o faraó, de joelhos, entendeu a força do nosso Deus. Só que a gente tem que lembrar que essa transição, como povo, dessa escravidão para iminente liberdade, não ia sair de graça. Vocês achavam que ia? Liberdade tem que ter responsabilidade. Então, Deus nos deu logo 3 mitzvot. Colocar tefilim, seguir um calendário mensal lunar, e aí o primeiro mês de Nissan, e não menos importante, o Corban Pessah, para ser lembrado todos esses anos à frente. E hoje, em 2024, da Era Comum, a gente está lembrando disso quando a gente faz o nosso Seder de Pessah. Que tal? Tem uma discussão também dos estudiosos, essa eu notei mais entre os americanos, de questionar, não Deus, mas por que houve tanta calamidade? Por que 10? Por que não pular para a 10ª, já matar os primogênitos e o faraó admitiria a nossa fuga, né? Por que teriam que ser 10? Por que tiveram que ser 10? Por que tanto esforço, tanta dor, tanta morte, tantas perdas? Eles vão e voltam, como, claro, temos que fazer na nossa história, mas quase todos esses estudiosos convergem numa conclusão só. Elas eram necessárias. Cada uma das 10 pragas era necessária, na ordem que foram acontecendo. Se elas não tivessem acontecido como aconteceram, a nossa fuga e, portanto, a nossa liberdade não teria sido considerada irrevogável e irreversível. Eu li um texto de um dos seguidores de Sacks, né, do Rabino Sacks britânico, que diz assim: percebam que as 10 pragas são destrutivas, mas que elas, de uma forma muito estranha, caótica e desordenada, nos lembram de Bereshit. O que é isso? Pensem comigo se não lembra da história de Bereshit, da criação do mundo, do Olam. 6 dias e o último descanso, 7º. Se lá Deus criou e fez a luz, aqui Deus fez as trevas. Se lá Ele criou o homem, aqui Ele matou pessoas. Vejam que a morte foi necessária para a gente chegar na nossa final, decisiva liberdade.
A gente estava no Egito, devo lembrá-los, há mais ou menos 300 anos, a maioria deles em regime de escravidão. A gente estava ali só de passagem. A gente não estava assimilado. Só que a gente teve que sair com muita velocidade. Às pressas. Levantamos o acampamento, levamos os nossos recursos, que eram parcos. Vários relatos falam de doações dos egípcios para a gente, de ouro e de prata. Vai, leva tudo, que a gente não quer mais vocês aqui. Não queremos uma 11ª praga. E aí aconteceu o quê? Nosso fermento não conseguiu inflar, né? Então a gente saiu de lá com nossos pães ázimos. Lembra disso? Pêssar de novo. Ou seja, até hoje, milênios depois, a gente está remetendo a esse evento. Porque o hametz, o fermento, que naquela hora faltou, pode ser totalmente associado ao ego do teimoso faraó. Talvez a teimosia fosse seu principal ponto fraco mesmo. A tirania do faraó, esse orgulho dele nas decisões, afetaram de uma forma indelével aquele povo, que ele, em tese, servia como monarca. Isto é tão diferente do que a gente vê hoje, pela nossa terra. Não existem também países, nações governados, ou melhor, mal governados, pessoas que pagam por decisões equivocadas dos seus governantes? Que custo, hein? Isso me leva a refletir que, claro que o faraó não era o Deus que ele se achava ser, a divindade que ele se achava ser, máxima. Também não acho que ele... Quem sou eu para achar? Mas dele ser um monstro. Também não acho que ele fosse um monstro. Ele era um homem muito, muito equivocado. Muito equivocado. Que tinha esquecido de ser humano. Que tinha deixado cair por terra a sua essência. Nós não podemos deixar isso acontecer. Bo, como eu já disse, quer dizer vem. E vamos à gemátria, né? Bo é formado por Beit e Aleph. O Beit tem peso 2, Aleph tem peso 1. 2, 1. Faz sentido, é 1 e 2, né? Faz todo sentido, como tudo na Torá. Tudo tem explicação. Nem sempre tão explícita. 2 para 1. Divisão, fragmentação para unidade. Estava na hora da gente partir mesmo. Me digam se não. Essa paraxá belíssima, ela na verdade, e eu recomendo que vocês leiam, releiam, ela na verdade ela é um chamado para a nossa consciência espiritual. Ela é um chamado para a gente rever a nossa posição pequenina no cosmos. É um chamado para humildade. Essa paraxá, na prática, nos mostra que a gente não precisa ter medo, né? A gente não está sozinho. Você nunca está sozinho. A gente nunca esteve sozinho. Vocês vêm comigo? Bo? 105 dias. Os nossos cativos em Gaza. Vamos rezar muito para que eles tenham logo a sua liberdade, a sua redenção do seu Mitzrayim individual. E mais amplamente, torçamos para que eu e vocês aí de casa, consigamos, em nossos tempos, ver Eretz Israel, de fato, sem ter sua soberania questionada. Que Eretz Israel consiga manter-se, apesar de tudo. E que a gente consiga ver, repito, em nossos tempos, Israel gozando, usufruindo da sua liberdade existencial, tão atacada. Façamos de
cada dia desse ano que ainda é novo, 2024, ano civil, um êxodo para cada um de nós, um êxodo do bem. Vamos mudar, vamos expandir, vamos mandar embora nossos faraós internos. A gente não tem limite. Am Israel Hai, Shabbat Shalom.